E salve galera, beleza? Voltando aqui com mais um vídeo. E hoje a gente vai estar vendo aí o pós-massacre, né? O pós-atropelo aí, que foi o jogo de ontem. E os jornalistas, né? Falaram, né, a respeito disso. E também um rival aí falou mais sobre o abismo que há entre o Flamengo e a maioria dos times. A gente vai ver os vídeos em seguida, eu trago o que eu acho sobre isso tudo, o jogo de ontem, etc. Vamos lá. Análise de um clássico. É um jogo de um time muito dominante contra um outro. E o Flamengo faz isso com 90% dos times do Brasil. Diga. Então, fala, Júlio, beleza? Já tinha dado bom dia depois que você entrou. O lance é o seguinte: se você tirar aquele 1 do placar e colocar 6, não mudaria nada, porque o jogo foi para 6-0, para 7-0, para 8-0. Assisti o jogo inteiro e foi assim: o Vasco não viu a cor da bola. O Flamengo assim, foi uma surpresa a parte física do Flamengo, a parte da intensidade do jogo do Flamengo, a parte da dinâmica que ele colocou no jogo. Mas o domínio técnico, assim, é absurdo. A diferença de Vasco para o Flamengo hoje em dia é enorme. Nós não estamos comentando história, né? Nós não estamos aqui sentados 8h30 da manhã para discutir a história do Vasco e a história do Flamengo. Não, nós estamos falando do jogo de ontem. O jogo de ontem foi uma amassada, foi um domínio total, foi um massacre completo. Toques, o Vasco ficou na roda, depois que o jogador foi expulso, então aí não teve mais jogo. Não teve jogo. Assim, no meio do futebol, quando acontece uma partida como essa, a gente comenta assim, né, jogador, assim, pô, não teve jogo ontem. Os caras dominaram o adversário todinho. Pô, o Vasco não viu a cor da bola. Tem diversas frases do futebol que você pode colocar nesse jogo. Só foi ataque contra defesa, só um time jogou, sabe? Se você tirasse o goleiro do Flamengo, não ia fazer diferença nenhuma, já que não foi nenhuma bola no gol. Então, assim, eu fiquei surpreso positivamente, né, em tudo que eu vi do Flamengo ontem. É superior ao Vasco? É muito superior ao Vasco, muito. Mas o Vasco já vinha jogando com esse time. Então, a expectativa é que o ritmo de jogo que o Vasco deveria ter apresentado ontem deveria ser maior do que o do Flamengo, e nessa parte seria um pouco mais equilibrado, mas não foi. O Flamengo assim deitou e rolou. E naquela enquete que você falou, que é a enquete do programa, eu acho o seguinte: a grande maioria dos times do futebol brasileiro hoje, a diferença aumentou. A diferença do Flamengo para eles aumentou muito, de 25 para 26. Vai ser, eu acho que a cada ano essa diferença vai ficar maior, porque o Flamengo consegue manter seus jogadores, ficou com o mesmo treinador, que é ótimo, jovem, pensamento moderno, visão de futebol incrível, consegue colocar em prática, faz com que seus jogadores coloquem em prática aquilo que ele pensa de futebol, e é um futebol agradável, é gostoso ver o Flamengo jogar. Foi um jogo, hein? Foi um jogo. Arnaldo, é isso aí. Você acha sempre que, não, hoje esse ano tem o Cruzeiro, não, ano passado é o Botafogo, porque ainda não se provou e tudo mais e tal. Mas o que a gente viu... Coloco palavras na minha boca. O que a gente viu ontem, vou repetir, é um clássico porque eram as duas camisas muito grandes, muito importantes. Mas em campo não foi um clássico. Não foi um clássico. Não foi. Eu acho bem interessante o ponto que o Casão tocou, porque o que a gente esperava de um maior equilíbrio nesse jogo era justamente o fato do Vasco estar em ritmo de competição e o Flamengo ter voltado às pressas. Tem que lembrar como é que foi a decisão do Flamengo em mudar a sua estratégia, o seu planejamento para esse jogo. Na véspera do jogo, uma intervenção rolou para o Flamengo entrar com o seu time principal na partida. Não era para ter o time principal, não era para ter nem o Felipe Luiz na beira do campo, certo? Bom, para os outros era melhor não ter intervenção. Sim, exato. Mas eu estou dizendo, o que surpreendeu o Casão e a mim foi que, na véspera, o Felipe Luiz pegou o time, juntou a galera, amanhã tem jogo, vamos. Poupou um ou outro, Arrascaeta, e o time, no aspecto físico, estou com o Casão,
foi surpreendente. Não no aspecto técnico, a diferença técnica em relação ao Vasco. Parecia que era o Flamengo que já estava jogando a sua terceira, quarta partida no ano. E era a primeira. E foi uma baita primeira partida. De Flamengo e Vasco ontem. Vocês assistiram um jogo em que o Flamengo deu mais de 30 finalizações contra o Vasco? Vocês assistiram um jogo em que o Flamengo, mesmo sem alguns dos seus principais jogadores, como o Arrascaeta, próprio Jorginho, mesmo sem esses jogadores, o Flamengo deixou o Vasco praticamente o jogo inteiro nas cordas? Fez o Vasco pedir arrego? Vocês assistiram esse jogo ontem? Um jogo onde tinha um futebol disperso no campo? Utilizava o lado esquerdo, utilizava o lado direito, utilizava o centro do campo, triangulava, fazia 1-2, movimento facão, diagonal, parede, contra-ataque, construção, marcação. Em alguns momentos marcação-pressão, em alguns momentos subia a linha, mantinha domínio no campo do adversário. O que tinha esse jogo ontem? Repertório. O jogo de ontem do Flamengo contra o Vasco tinha repertório por parte do Flamengo. Repertório. Há quanto tempo a gente não sabe o que é repertório? Há quanto tempo que você não vê o Palmeiras, sabe, encurralando o adversário, tendo 80 e poucos % do domínio de bola, sei lá, 70 e poucos, 80 e poucos, dando mais de 30 chutes ao gol, dinamicamente utilizando todos os espaços do campo? Há quanto tempo que vocês não veem isso no Palmeiras? Há quanto tempo que a gente não fala disso no Palmeiras? E aí vai ter aqueles que vão falar assim, o Flamengo ganhou de 1-0. São os resultadistas. É o cara que olha pelo resultado. Ele olha pelo resultado para confortar uma vitória magra ou uma atuação muito ruim. E ele olha pelo resultado também para justificar o resultado alheio. O Flamengo jogou bem. Não, mas só ganhou de 1-0. É o resultadista. Ele tenta manipular, ele tenta enxergar aquilo que ele quer enxergar, aquilo que conforta o coração dele, da forma onde a interpretação venha da cabeça dele. Dane-se o jogo. O importante é o resultado. É isso que para ele funciona. O Flamengo mostrou repertório ontem. Mesmo sendo o primeiro jogo com a equipe titular. Galera, como fala o Casagrande, foi mais um clássico pelo respeito mesmo. A instituição Vasco da Gama, sua grandeza, né? Um grande time aí do Brasil. Porém, assim, a disparidade técnica foi uma coisa que me chamou a atenção. Até mesmo antes da expulsão que teve o jogador do Vasco. Eu sinceramente esperava um jogo mais equilibrado um pouco, porque ia ser a primeira partida do Flamengo no ano, aliás, do time principal do Flamengo no ano, e o Vasco já tinha feito duas partidas. Eu pensava que o Vasco ia conseguir imprimir um ritmo físico maior, mas acabou que não foi bem isso que aconteceu. O Flamengo se impôs fisicamente. Até me fiquei meio impressionado, porque eu esperava uma coisa mais lenta um pouco assim no começo. Pelo menos os 15 primeiros minutos foram bem... teve até um pouco ali de trocação e tal, né? Mas efetivamente o Vasco chegou uma vez, né? A outra vez estava impedido. E o ritmo do jogo que imprimiu também, depois de sair, foi uma coisa que me impressionou, porque já fazia muito tempo, já conseguiu manter o nível lá em cima. Voltou depois de 8 dias treinando, né? 8. Acho que é isso, 8 dias, mais de uma semana aí treinando. Conseguiu voltar já com esse nível, um bom nível aí pro Flamengo. E sobre essa questão de variação tática aí, o Pinapor comentou. É o que a gente espera já de um time que já traz uma certa bagagem do ano passado, né? Um trabalho que vai ter continuidade esse ano, se Deus quiser. A gente espera isso mesmo. Cada vez evoluindo mais, todos os aspectos, né? Principalmente essa questão aí de entrosamento. É mais pro... Assim, como é o primeiro jogo, a gente tem que ver os outros jogos, como é que vai ser. Mas me chamou a atenção foi o nível físico que o Flamengo voltou, né? Imprimiu muito forte aí o nível. E o que você achou desse jogo aí? Deixa aí nos comentários falando sobre.
Se você gostou aqui do conteúdo, se inscreve aí no canal. Os créditos vão para o Opina Pouco e o All Sport, né? Links na descrição. A gente vai ficando por aqui, né? Logo mais tem mais vídeos. Tamo junto. Valeu.